As séries e os filmes nos mostraram como era a moda vitoriana. E os vídeos na internet nos ajudaram a ver como as mulheres da época pareciam umas cebolinhas cheias de várias camadas de roupas. Mas será que alguém usava essas roupas aqui, no calor do Brasil? Olá, modisters! Sejam bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês aí desse lado? O vídeo de hoje é para atender a um pedido antigo de vários de vocês que estão por aqui desde o começo do canal. E, como vocês já viram pelo título e pela miniatura, hoje a gente finalmente vai conversar sobre como era a moda aqui no Brasil na época do Império, especificamente durante o segundo reinado, durante o reinado de Dom Pedro II. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Quando Dom Pedro II se tornou imperador em julho de 1841, o Brasil ainda estava longe de ser um país considerado moderno para os moldes da época. Mesmo as maiores e mais ricas cidades do Brasil, como Salvador e o Rio de Janeiro, ainda estavam começando a se modernizar e a adotar novos hábitos, como a presença de cafés e os divertimentos noturnos. Essa modernização tinha começado devagarinho com a chegada da família real portuguesa. A partir de 1808, o Brasil começou a receber um número considerável de estrangeiros, que vinham como diplomatas, comerciantes ou apenas aventureiros. Foi por influência deles e da corte portuguesa que os teatros passaram a ser frequentados pela elite, como uma forma de divertimento saudável para pessoas bem educadas, uma coisa civilizada, como se dizia na época. E essa palavrinha civilizado, a gente vai usar aqui num sentido muito específico. Isso porque no século XIX, ser civilizado era uma coisa que estava muito ligada à ideia de adotar os comportamentos padrões da elite e da classe média europeia. Então, automaticamente, todo mundo que não se encaixasse nesse padrão seria considerado bárbaro, não civilizado, selvagem ou primitivo. Ou seja, o mundo inteiro, menos o alecrim dourado europeu, o civilizado, o que já nasceu bebendo chá e champanhe e que usava esse argumento como justificativa para invadir as terras dos outros, roubar as riquezas e escravizar todo mundo. Mas essa tal ideia de civilização, ela demorou um pouquinho para se instalar completamente no Brasil, mesmo na capital federal, na corte, que era o Rio de Janeiro. Os viajantes que passaram pelo Rio de Janeiro antes de 1850 notavam como a cidade não tinha vida noturna. Os espetáculos de teatro e de ópera eram raros, as ruas eram inseguras e mal iluminadas, e que o Rio não tinha os grandes salões frequentados pela sociedade como eles existiam na Europa. Quem tinha recursos recebia seus amigos em chácaras afastadas da cidade, em visitas que podiam durar vários dias. Isso vai começar a mudar mesmo da metade do século XIX para frente, que é justamente quando essa ideia de civilização inspirada pelos costumes europeus, principalmente franceses e ingleses, se instala de vez entre a elite e a classe média das grandes cidades brasileiras. Claro que esse movimento começa a partir do Rio de Janeiro e depois vai se espalhar para outras cidades. E essa mudança dos costumes acaba tendo um impacto muito grande sobre o que as pessoas vestiam, vai ter um impacto imenso sobre a moda da época. Machado de Assis disse que se o Rio de Janeiro tivesse um rosto, ele seria a Rua do Ouvidor. Essa era a principal rua de comércio no Rio de Janeiro no século XIX, mas ela não parecia fazer parte do Rio. A Rua do Ouvidor era um centro de luxo que recebia e apresentava as novidades europeias para o consumidor carioca. Não só roupas, mas também perfumes, cosméticos e objetos de decoração enfeitavam as vitrines das lojas que eram construídas e decoradas para imitar as fachadas comerciais de Paris. Em suas ruas circulava a elite do Rio de Janeiro e os visitantes de outras regiões, que passavam por lá não só para fazer compras, mas para ver e serem vistos. Desde a época da colônia, a aparência era uma coisa muito importante no Brasil. E os viajantes estrangeiros e as autoridades locais aqui na colônia frequentemente notavam como os habitantes das diferentes regiões, principalmente das cidades,
procuravam sempre se vestir com o maior luxo possível. Todo mundo que podia, e mesmo quem não podia, investia muito nas suas roupas e na sua aparência de uma forma geral. Por aqui, a ostentação era real. E ela tinha uma razão de ser. O desejo das pessoas de se diferenciarem visualmente entre si, mas principalmente de se diferenciarem visualmente das pessoas escravizadas e das pessoas pobres de uma maneira geral. E a maneira como alguém se vestia, mas também como essa pessoa se comportava e até a maneira como ela falava, eram muito importantes para delimitar as diferenças entre os grupos sociais e a posição de cada pessoa dentro da sociedade. Quem queria se destacar e ser respeitado dentro dessa sociedade precisava jogar conforme as regras do jogo. E isso incluía adotar os hábitos civilizados. E as roupas europeias, claramente, eram um deles. A gente sabe que revistas de moda europeias, principalmente francesas, circulavam aqui no Brasil no século XIX. Elas eram vendidas na Rua do Ouvidor e algumas lojas até anunciavam nos jornais locais que haviam recebido novos números. Assim como suas descendentes do século XXI, as revistas de moda do século XIX não eram só sobre roupas, elas também eram sobre comportamento. E essas publicações traziam matérias sobre outros assuntos que poderiam interessar ao seu público-alvo. Temas como etiqueta, economia doméstica e crônicas sociais dividiam espaço nas páginas dessas publicações com anúncios, com a publicação de romances de folhetins, poesias enviadas pelas leitoras, charadas, anúncios e com os próprios temas de moda. E olha só, nem sempre essas revistas eram escritas pelos homens. Nesse grande processo de modernização dos costumes, o Brasil ganhou um bom número de jornais e revistas direcionados para públicos específicos. É o caso do Jornal das Senhoras, o primeiro jornal feminino do país, publicado entre 1852 e 1855, período no qual foi dirigido e escrito por mulheres. E depois dele, outros jornais semelhantes viriam. Jornais e revistas femininas republicavam aqui no Brasil as gravuras de moda que circulavam nas revistas europeias, sempre acompanhadas de descrições sobre cores, sobre materiais e até indicações de em que ocasiões cada modelo deveria ser usado. Acabava sendo um tipo de trabalho educativo com aquela audiência de mulheres de classe média e da elite sobre as quais havia uma pressão muito grande para que elas fossem elegantes, para que elas estivessem na moda e mostrassem publicamente a riqueza da família que tinha sido construída pelo trabalho dos seus maridos. E ao contrário do que muita gente imagina, não, as modas brasileiras dessa época não eram atrasadas em relação à Europa. Lendo o Jornal das Senhoras, acabei descobrindo que eles republicavam principalmente gravuras francesas e que o atraso era de apenas uma estação. Ou seja, em janeiro de 1855, quando era verão aqui no Brasil, o jornal publicava uma gravura francesa de julho de 1854, que trazia os modelos do verão europeu. Além disso, era comum que as redatoras do Jornal das Senhoras escrevessem crônicas sociais, em que elas detalhavam os principais eventos que tinham acontecido para a elite do Rio de Janeiro, as funções da corte e descreviam em detalhe a toalete das senhoras, o que elas estavam vestindo, os materiais, os modelos dos vestidos e até como elas arrumavam os cabelos e os tipos de luvas e acessórios que elas usavam. É assim que a gente consegue ter uma ideia de como essas modas importadas da Europa chegavam aqui no Brasil, como elas eram adotadas e como elas eram rejeitadas. Ou até como elas eram adaptadas, porque, ao contrário do que possa parecer, esse processo de adoção dos costumes europeus na moda não aconteceu sem um pouco de um temperinho brasileiro ali no meio. Outros jornais femininos da época, e eu gosto muito de citar A Mãe de Família, que era um jornal da década de 1870, sempre publicavam artigos com conselhos para as donas de casa, para as mulheres em geral, de como se adaptarem ao calor e aos mosquitos e aos problemas que o verão e o inverno traziam no Rio de Janeiro.
Então, os artigos desse jornal trazem conselhos de substituição de materiais, até de troca de cortes de roupas, e o que poderia e o que não deveria ser feito para trazer um pouco mais de conforto para as pessoas, especialmente para as mulheres e para as crianças durante a estação quente. E se você quer saber mais sobre como as pessoas lidavam com o calor, clica no link que está aqui em cima no card, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre esse tema do calor e das adaptações. Nos anos 1850, as mulheres ricas brasileiras adotaram as crinolinas e os espartilhos, mas aparentemente só em público. Mesmo nessa época, as línguas afiadas dos cronistas e dos escritores ainda falavam sobre como as mulheres da elite se vestiam de uma maneira muito diferente no seu dia a dia, em casa, e quando estavam em público. Uma curiosidade é que nos jornais da época, as saias de crinolina eram chamadas de saia-balão, e sim, elas eram anunciadas nos jornais. Aqui, a princesa Isabel aparece ainda adolescente usando uma delas. Nos anos 1870 e 1880, quando as saias ganharam as típicas bundinhas vitorianas, a revista A Estação fazia o papel de manter as mulheres atualizadas sobre as novidades europeias, publicando até ilustrações de novos modelos de anquinhas e de espartilhos. Mas aqui no Brasil, o espartilho ou corset aparece nas revistas muito mais frequentemente, chamado de colete e às vezes também como colete de senhora. Mas não era só nas revistas femininas que esse tipo de item aparecia. As grandes magazines, as lojas famosas da Rua do Ouvidor, anunciavam a chegada dessas mercadorias vindas da Europa ou confeccionadas sob medida nos jornais direcionados para o público feminino, mas também nos jornais de grande circulação, para um público mais amplo. Então, em jornais como o Jornal do Comércio, a gente encontra na página de anúncios, lado a lado, anúncios sobre chegada de mercadorias no porto, desembarques de autoridades, cartolas de pelo de castor importadas para os cavalheiros e coletes de senhora. Tanto os que já vinham prontos da Europa, mas também algumas lojas que ofereciam serviço de confecção sob medida, em que a peça seria feita para um corpo específico e a mulher podia ainda adotar a comodidade de não precisar ir até a loja para ser medida. Ela podia se medir em casa, mandar uma carta para a loja num envelope com as suas medidas e depois só mandar uma criada ou uma escrava na loja pagar e retirar o colete que tinha feito sob medida para ela, se preservando assim e preservando a sua modéstia. Esses anúncios são uma preciosidade. Com eles, a gente consegue descobrir não só o que era vendido nas lojas, mas os nomes dos tecidos, os nomes específicos que as peças tinham aqui no Brasil e até os preços delas. E nesse rolê todo de modernização e civilidade através das roupas, qual era o papel da família imperial e da nobreza brasileira? Enquanto que no dia a dia nem Dom Pedro II e nem a Imperatriz Teresa Cristina parecem ter sido muito afeitos às mudanças bruscas da moda, ainda assim eles seguiam o que era a silhueta geral da moda europeia no período, embora não fizessem isso com o mesmo luxo de outras monarquias. Mas isso era no dia a dia, porque nos retratos oficiais a história era bem diferente. Os retratos oficiais da família imperial eram feitos para projetar uma imagem idealizada deles, que seria, em última instância, uma representação do próprio país. Então, nesses retratos, nós vemos os imperadores e as princesas seguindo estritamente as referências europeias. Nessa foto de 1861, a imperatriz aparece com uma saia de crinolina bem volumosa, como era o padrão da época. Destaque para a princesa Isabel fazendo fotobombing lá atrás. Aqui, em 1870, Dona Teresa Cristina já surge com um vestido de anquinha e todos os babados e detalhes muito próprios dessa década. Em 1887, ela já era uma senhora, mas continuava aparecendo nas fotos oficiais com todos os elementos do traje feminino da época, como se esperava de uma mulher na posição dela. E o mesmo acontece nos retratos das princesas, em especial da princesa Isabel, que era a herdeira do trono. Infelizmente, saber o que vestiam as pessoas comuns como você e eu é uma coisa um pouco mais complicada, embora não seja impossível.
As roupas das pessoas comuns não estão nas gravuras das revistas de moda e não estavam nas vitrines da Rua do Ouvidor. Então, para a gente descobrir o que o brasileiro comum dessa época usava, nós precisamos tomar um outro caminho de pesquisa e procurar por essas informações em locais um pouco menos óbvios e previsíveis. É algo difícil, é algo trabalhoso e que vai ter que ficar para o próximo vídeo, porque a gente já está conversando há tempo demais nesse aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo para mim quais são as curiosidades e as dúvidas que você tem a respeito da moda brasileira no século XIX. Eu também estou deixando aqui embaixo na descrição os links de todos os jornais que eu utilizei nessa pesquisa, o acesso digital para eles diretamente através do site da Biblioteca Nacional. E também estou deixando aqui embaixo o link da nossa campanha no Apoia-se. Se você está curtindo esse conteúdo e gostaria que o canal continuasse produzindo e trazendo mais informações desse tipo para você, considere a possibilidade de se tornar um modista oficial, um apoiador. Com valores a partir de R$ 5,00 mensais, você já ajuda pra caramba na manutenção da estrutura do canal e me possibilita fazer mais pesquisa e trazer cada vez mais conteúdos exclusivos para você. Mas olha só, se você não tem como se tornar um apoiador no momento, existe uma outra maneira de você me ajudar muito. Compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais e apresenta o canal para outras pessoas, porque isso já ajuda pra caramba. E, bom, não vai embora ainda, dá uma olhada nesses outros conteúdos que eu deixei aqui separadinhos com todo carinho para você.